Afinal de contas, anjos têm livre-arbítrio? Se você, assim como eu, se interessa por entender religiões, né, entender como funciona dentro das religiões, conceitos mais complexos, você provavelmente já se questionou se anjos possuem livre-arbítrio, né? E a verdade é que isso é uma pergunta muito difícil de responder, porque cada denominação teria a sua própria ideia por trás de se anjos podem ou não ter livre-arbítrio. E dentro das religiões abraâmicas, cada uma tem uma opinião divergente sobre o assunto. Começando pelo mais antigo, né, o judaísmo, os anjos não possuem livre-arbítrio. Dentro da visão judaica, os anjos são criaturas feitas com um propósito simples, né? Eles são criaturas criadas para fazer coisas específicas. Eles não possuem o que, em toda a teologia hebraica, eles chamam de Yetzer Hara. O Yetzer Hara é a inclinação para fazer algo ruim, né? A inclinação para fazer maldade, né? Mas se os anjos não podem cair, quem é o diabo no judaísmo? Quem é a serpente que convence Eva e Adão a cometerem o pecado de comer a maçã? No judaísmo vai depender um pouco do caminho que você seguir, né? Por exemplo, Maimônides, se não me engano, Maimônides, ele acreditava que não passava de uma alegoria, né? Então essa história nunca aconteceu. Alguns até acreditam que a serpente no Jardim do Éden é só uma metáfora para o próprio Yetzer Hara. Já algumas outras vertentes um pouco mais fundamentalistas, né, do judaísmo, eles acreditam que a serpente era literalmente uma serpente, uma cobra realmente, um animal cobra. Que no Jardim do Éden os animais se comunicavam com os seres humanos através de palavras, assim como nós fomos uns com os outros, né? Nesse período das serpentes caminhavam em 2 e 4 patas, né? Por isso que nos textos seguintes, né, do Antigo Testamento, eles falam que a serpente, após fazer Eva comer da maçã, ela passou a ter que rastejar como forma de punição. Aí já no cristianismo, né, com a ideia de que a serpente realmente era o diabo, o anjo caído, coisa e tal, no cristianismo passa-se a crer que, de fato, anjos possuem livre-arbítrio. Inclusive, se você for pesquisar mais a fundo, você vai perceber que a Igreja Católica mesmo tem histórias de santos que eles foram enganados pelo demônio, que o demônio queria questionar se ele poderia ser perdoado pelos pecados dele. E um anjo teria falado pro santo em questão que sim, ele pode ser perdoado, só que ele não vai ser porque ele não se arrependeu. Os demônios, eles, apesar deles serem terem livre-arbítrio, Deus consegue ver no coração deles que eles são seres que nunca vão se arrepender, eles não são capazes de arrependimento e por isso eles nunca vão voltar para o céu. Acho que Deus seria completamente a favor deles voltarem, ele permitiria se eles se arrependessem verdadeiramente, como é o caso dos seres humanos. E a gente entra num caso que é muito interessante, que é o caso do islamismo, né? Dentro do islamismo, como eles pegam conceitos cristãos e judaicos, existe um diabo no Islã, existem demônios no Islã também, existem os shayatins, né, que é a palavra que deriva de Satã, né, shayatin, shayatan, que são os demônios, né? E o chefe máximo dos demônios, não se chama só Satanás, ele se chama Iblis em algumas versões. E qual é a explicação então do Islã para isso? Os anjos têm ou não têm? A resposta é que no Islã os anjos não possuem livre-arbítrio. Essa é a resposta da maioria dos filósofos islamitas, né? Então, quem são os demônios? Iblis e seus demônios, eles nada mais são do que djinns, né? Guijins, que são o famoso gênio da lâmpada. Eles são espíritos antigos, também são incorpóreos assim como os anjos, não possuem forma física como os humanos. Só que eles não foram feitos como os anjos, né? Os djinns, eles foram feitos do fogo e da fumaça, enquanto os anjos foram feitos da luz. Assim como o ser humano feito do barro. Aí voltando um pouco para dentro da esfera cristã, né? Tem um conceito que eu queria muito falar sobre no vídeo, que é uma coisa que eu acho muito interessante, que é o das testemunhas de Jeová. Para quem não sabe, dentro da teologia das testemunhas de Jeová, elas acreditam que no fim dos tempos, Jesus vai transformar a terra num paraíso terreno e vai ter um paraíso melhorado no céu, né? Existe mais 2 castas na teologia das testemunhas de Jeová, existem essas 2 castas. As pessoas que vão direto para o céu e as pessoas que vão ficar no paraíso terreno, entre aspas. Aí durante esse período do Apocalipse, vai acontecer uma parada muito engraçada, que é o seguinte: o diabo vai ser, entre aspas, redimido dos pecados dele, ele vai poder decidir se ele quer ou não ser perdoado, né? Ele não vai ser perdoado mais, ele vai ser julgado pelos pecados dele. Ele vai decidir se ele vai querer se arrepender ou não no fim dos tempos. Isso é uma parada que eu acho que é muito engraçada na teologia dos testemunhos de Jeová, que elas parece que tentam agradar todo mundo, né? Porque, tipo,
Você, por exemplo, se você for uma pessoa que não vai ser salva, né? Você não é uma testemunha de Jeová, você não vai passar a eternidade no inferno queimando mármore quente, né? Você vai passar um período desse de provação e depois você vai ser apagado da existência, né? Eles são aniquilacionistas, né? Eles acreditam na aniquilação das almas impuras, as almas más elas vão ser destruídas. Então o vídeo de hoje é isso. Se você curtiu, curte aí, pode deixar o vídeo de like também se você não gostou. Se quiser debater nos comentários, os comentários sempre abertos. Se você quiser acrescentar algo na discussão, falar algo que eu não falei, ou questionar, por exemplo, alguma informação que eu dei aqui no vídeo, né? Fique à vontade, a gente está sempre disposto a debater. Aqui no cantinho vai ter um link para doação, né? Ele é um QR Code, você pode fazer um Pix. Qualquer valor serve, né? A gente está sempre aceitando qualquer valor aqui no canal, porque esse canal não dá lucro para mim. Eu não tenho AdSense, eu não tenho patrocínio. Então eu ficaria muito feliz se eu conseguisse que as pessoas aqui do canal que querem participar fossem patrocinadores. O foco aqui no canal é discussões de política, filosofia, religião, mitologia também, né? Eu gosto muito do termo mitologia. Se você sentir vontade, né, de doar, o link está ali. A gente gostaria muito que você fizesse isso para manter o canal de pé. Considere também você se inscrever, porque nesse momento eu estou precisando de um pouco menos de 500 inscritos para conseguir alcançar 1000 inscritos, que é o valor mínimo necessário para conseguir monetizar o canal. Então se você conseguir fazer esse favorzaço para mim, eu agradeceria muito. Por hoje é isso então, vamos ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima.